Foram 2 oficinas que eu estava fazendo um trabalho no CCBB, no Festival Cena Brasil Internacional, e aí uma coordenadora e um aluno foram me procurar para se eu podia ministrar uma oficina na Martins. A de uma foram 2, eu só queria fazer uma, acabei fazendo 2, uma encheu, a outra superlotou, e aí disso surgiu o convite para dirigir um espetáculo com essa galera da oficina. E tinha alunos, ex-alunos, e alguns atores, e alguns iniciantes e tal. E nisso se formou esse coletivo. E aí eu sugeri que fosse esse texto, que eu já queria montar esse texto há algum tempo. Acho que ele é pertinente com o momento, ele é importante para a gente discutir o que está acontecendo agora, nesse momento. Eu tinha vontade de dirigir um coletivo grande, nunca imaginei que fosse tão grande assim, mas foi. Foram 18, a princípio 22, depois fiquei com 18. A maior parte deles, acho que 2 é que pegaram só os últimos dias da oficina, mas a maior parte deles todos eram integrantes da oficina. Quando eu iniciei o processo, alguns atores já do mercado quiseram trabalhar, me procuraram para trabalhar. Uns atores bons, já estabelecidos, mas eu bati o pé para que fossem eles, porque... Primeiro porque já tinham acompanhado a oficina, já sabia um pouco da linguagem que eu tinha trabalhado, e porque eu queria que fosse um projeto que beneficiasse de alguma maneira quem não está no mercado, quem tem vontade de furar esse cerco, que é muito difícil. Então eu tenho atores alunos, atores não alunos, atores ex-alunos, mas na sua maioria eles são da Zona Norte, da Baixada. Eu tinha muito orgulho de dirigir eles, porque eles levam marmita pro ensaio. E na verdade foi muito difícil inicialmente, porque são 18, né? Depois da estreia eu fiquei pensando que eu fiquei com, se eu somar todo mundo, dão 25 no total. Eu tinha 25 vozes falando na minha cabeça durante 3 meses, mas foi super gratificante. Tem uma questão aí que é uma questão da linguagem, que eu também bati pé para que não fosse uma montagem com uma linguagem teatralizada demais, né, com personagens, porque as indicações do texto são todas essas, né, chapéu, bengala e muitas rubricas e tal, e eu não queria que fosse. E é um texto de teatro absurdo e tem essa tendência sempre a valorizar muito a encenação teatralizada. É como se tivesse se criado uma maneira de fazer isso. Assim como se tem uma maneira de fazer Nelson Rodrigues, tem uma maneira de fazer teatro absurdo. E geralmente é assim. Raras exceções você vê atores que não estão montados em personagens e tal. E eu acho que isso distancia e acho que isso não comunica com a plateia da maneira que eu gostaria que comunicasse. Por isso eu tirei esses excessos todos. Tirei os personagens no sentido da construção deles, né, da construção de um tipo, eu não queria isso. E tentei aproximar ao máximo a linguagem para um lugar mais cotidiano, mais
mas humano, porque é o que trata o texto, né? Ele fala do avanço do fascismo e faz essa metáfora de que essas pessoas vão se transformando em rinoceronte. Então eu queria que chegasse à plateia de uma maneira mais direta e mais simples também, né? Sempre acho que menos é mais, embora tenha 18 em cena. Mas é um espetáculo que segue, é um projeto que deu certo, né? Tinha tudo para não dar certo, porque mais de 20 pessoas, sem patrocínio, nem municipal, nem estadual, nem federal, nem privado. A gente fez com uma benfeitoria no valor mínimo, acho que foi R$1.900. Não se monta um espetáculo assim, mas se monta um espetáculo assim. E nesse momento, né, cruel que a gente vive hoje para a cultura, e que a gente para e pensa que a gente não tem nada para fazer, mas tem muito o que fazer. Então, eu cheguei à conclusão também, mas sou eu, Ricardo, artista e ator e diretor, que o lugar da fala ele é importante, mas o lugar da ação é insuperável. Eu acho que a gente tem que fazer. E a parceria com o Martins me proporcionou isso. Eu acho que tanto para a escola, quanto para o coletivo, quanto para mim, quanto para cada pessoa envolvida. E para o público também, que eu acho que teve uma resposta. Isso é mistificação! O que é mistificação? Essa história de rinoceronte é a sua propaganda que faz correr esses boatos. Que propaganda? Não é propaganda. Mas eu já lhe disse que vi nós vimos. Propaganda, pelo amor de Deus, o que isso tem a ver? O senhor sabe muito bem, senhor Ricardo. O senhor sabe muito bem. Não vai se fazer de inocente. Em todo caso, senhor Furtado, eu não sou pago por essas organizações criminosas. Isso é um insulto, então, senhor Ricardo. Então, senhor da... Ele está me insultando. O senhor Buff não veio hoje? Na verdade, ele está ausente. Ele mandou avisar que estava doente ou que tinha algum tipo de impedimento? Não me disse nada. Tudo foi, assim, eu só convidei, eu poderia ter convidado iluminadores que eu conheço, cenógrafos, figurinistas, mas eu quis que isso partisse de dentro do coletivo. Então foi o coletivo que criou o figurino, o cenário, através de comissões, né? E acho que isso é um novo modo, não novo, né? Mas talvez seja o possível agora, né? De se produzir, porque sem dinheiro, né? É muito difícil. E eles queriam também experimentar esses outros lugares, né? É óbvio que eu fiquei supervisionando tudo, e também é óbvio que eu não sou cenógrafo, iluminador, né? Mas a gente tentou chegar num acordo e num lugar em que fosse de fato profissional. Então a luz é feita, programa, arte gráfica, figurino, cenário, objeto de cena. Eu só tenho a trilha, que foi um presente de um grande amigo meu, que é o Rodrigo Marçal, que fez a trilha super sofisticada até, né, para a peça, e é o único artista convidado. Mas eu quis isso também, né, até porque era uma ideia de coletivo mesmo, né. Eu queria que tudo fosse resolvido internamente, que isso fosse uma produção de fato independente. A encenação, né, ou a beleza da encenação, ou uma encenação mais marcada, deixou de ser usada, né. Então, fosse trabalhar uma desconstrução total disso, né, e eu achava que esse lugar já tinha sido gasto. E acho que esses dois lugares poderiam conviver bem. Então, eu quis criar essa estrutura, né, de uma mão mais pesada de direção, mas ao mesmo tempo trabalhar a desconstrução. E a cadeira, ela surgiu a princípio porque eu trabalhei inicialmente com eles uma partitura corporal, né? Até para dividir castas e coisas que tem dentro da peça, né? E dar um ar também cotidiano, né? Mais humano, né? Pro espetáculo. Então, as cadeiras surgiram inicialmente no chão, né? Mas também foram espelhadas no teto, né? A gente tem uma versão... Assim como a gente tem da cena, né? Um primeiro rinoceronte aparece na frente da plateia, o outro aparece de trás, e quem vê o rinoceronte vê olhando para a plateia, e tem isso espelhado ao contrário do outro lado. Tem esse desenho todo, né? Então a cadeira está embaixo, também está em cima, né? Era um pouco a ideia. Mas nem foi uma ideia minha, foi uma ideia deles, da comissão da cenografia. Eles apresentaram e eu achei que super valia a pena. Vários testes, né? Eles fizeram cobertos de lama verde, fizeram maquiados de cinza, fizeram com roupa, até que eu tive um dia, eu já queria que o primeiro rinoceronte fosse um homem nu, né?
E aí, a partir disso, eles foram, né, também se libertando dessa ideia de que o corpo é... Até porque eu acho que não tinha nenhuma identidade naquele corpo, né, era um corpo, né, ou eram vários corpos juntos, né, não havia nenhuma erotização, nenhuma sexualização, nenhuma questão de gênero envolvida, você fala isso é homem, isso é mulher, porque ao longo da peça você vai... Quando você cola a ideia de que aquela imagem é a imagem do rinoceronte, ele deixa de ser, né, e ao mesmo tempo é um espelho ao contrário, porque você está vendo um homem, né, ou uma mulher na sua frente, em estado natural, que ao mesmo tempo que é bonito, né, ao mesmo tempo ela é muito incômoda, porque a gente é criado para se vestir, né. E eu não sabia também muito como solucionar isso na peça. Porque na peça, no original, ela vê o marido de rinoceronte da janela, pula da janela e sai montada nele. Numa desconstrução da cena, não tem como fazer isso, né? Isso é uma rubrica do autor. Então, E existe um encantamento, né, daqueles personagens da peça por esses rinocerontes que vão se virando rinocerontes também. Então, quando ela vê o marido, ela pula nele, né, e tem um orgasmo com ele vestida, né? Então, tem uma questão do humano colocado num outro lugar, né? E no lugar do incômodo, né? Inicialmente você vê já um homem nu de cara, né? De frente para a plateia. E um ator atrás dele gritando, um rinoceronte vendo o rinoceronte do lado oposto, né? Então depois que cola essa ideia, esses corpos eles já acabam virando só corpos, né? Você vê tudo acontecendo, não tem nada escondido, né? Nada por trás, tá tudo ali. Então a ideia desse corpo nu apareceu assim. Demorou a ganhar uma adesão do elenco, né? Porque eu precisei, não eram todos que estavam dispostos e tal. Mas depois que eles viram o ensaio aberto, em que eu dei a possibilidade de eles estarem com roupa e sem roupa, eles entenderam que de roupa não ia mais funcionar, né? E aí eu tive uma adesão maior com relação a isso. Mas esse corpo ganhar uma outra significação faz com que ele não tenha motivo. Eu acho que ele incomoda inicialmente, né? Porque é muito próximo, né? E é inesperado. E ao mesmo tempo ele cria esse incômodo porque por que a gente se incomoda tanto com isso, né? E é uma maneira de se ver também, né? Falei, o humano também posso virar isso, ainda que humano, né? É isso, acho que é por aí. E essa ideia permanece para as próximas apresentações? Permanece, não tem como tirar. Não tem como. Mas eu faço a Martins, que é nossa parceira, nosso patrocinador na realidade. Eles sempre falavam, Martins, nossa parceira. Eu falo, não, o patrocínio da Martins. Porque ter um lugar para ensaiar, né, ter o apoio total da escola, funcionários, né, trabalhando junto, a equipe técnica da escola, equipamento, camarim e o teatro, não tem, só agradecimento o tempo inteiro. Obrigado. Nada.